Olá e seja bem-vindo ao Auditório S+, o programa que todas as semanas leva até si um congresso realizado em Portugal nas mais variadas áreas. Damos voz aos protagonistas e às novidades trazidas pelos melhores especialistas nacionais e internacionais. Hoje mostramos-lhe o que se passou no terceiro Congresso CICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, e 10 anos do FNAS, o Fórum Nacional de Álcool e Saúde. Este congresso decorreu durante 3 dias no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A reportagem é do Tiago Belim. Quais são os riscos e os desafios de crescer com a tecnologia e com o digital? Eu acho que até antes de falarmos de riscos, vamos falar que é uma realidade inultrapassável. Não há como fugir dela, o online está para ficar, o digital e a forma de vivermos todos ligados dessas formas faz parte da nossa vida, não só das crianças e jovens. É irreversível, não é? É, mas também dos adultos. E também tem aspectos positivos. A minha questão é que normalmente quando se fala da internet e das crianças e jovens, fala sempre dos riscos e dos perigos que existem, mas não é tentando controlar a sua presença online que nós conseguimos reduzir esses riscos. Antes, pelo contrário, não nos estamos a preparar para eles lidarem autonomamente com esses riscos, que vão surgir sempre situações novas. Portanto, o que há é que ensiná-los a lidar e a perceber como é que podem controlar o seu comportamento. Com a dificuldade que temos para ensinar a controlar comportamentos na vida offline e online. É difícil os crianças e jovens perceberem e saberem mediar um pouco o que é que podem arriscar e o que é que não podem arriscar. Enfim. Quais são as melhores formas de lidar com isto, com estes riscos, com estes desafios? A questão de vedar ou de restringir o acesso não é por aí, porque aí estamos a fazer o inverso de preparar também os jovens e as crianças para lidarem com esses mesmos riscos, não é? Isso é como se prepara a criança e o jovem para lidar com a vida em geral. A diferença do online é que é mais pervasivo, quer dizer, está mais presente, é mais ubíquo, está presente de todos os lados e não é fisicamente tão fácil os pais isolarem o jovem. Eu posso proibir de sair à noite, posso controlar isso mais ou menos. Proibir de usar o telemóvel é um bocadinho mais complicado, porque há diversos contextos, nós estamos a estar em contato com eles e depois se não têm dados móveis, têm Wi-Fi gratuito, portanto não é por aí. Há sim que ensiná-los a tomar riscos, mas com consciência do que é que podem ou não sofrer como consequência. E isso tem a ver com ensinar para a autonomia. E dar autonomia à criança e jovem e ensiná-la a ser responsável pelos seus atos é algo fundamental na vida e muito mais nas questões online, exatamente porque nós aí é que não conseguimos estar presentes mesmo. E aí, não só as famílias, como a escola tem um papel fundamental e acho que se tem demitido nos últimos tempos desse papel. A escola normalmente lida com as tecnologias, nomeadamente as tecnologias móveis com acesso à internet, de uma forma tipo fora daqui, não os quer cá dentro, só vêm perturbar, como se isso fosse uma forma de resolver o problema. Não estão a preparar para uma realidade que existe e sim a escola deve ensinar que o telemóvel também serve para outros fins, para além daqueles que usam, e para eles perceberem exatamente como é que eles lidar com toda a informação que têm na internet, o que é que realmente eu posso confiar, o que é que não posso confiar. Até nós adultos temos que perceber, temos que aprender a fazer isso, a história das fake news e por aí fora, dizer quem é que produz a informação, como é que ela é disseminada, quem é que financia essa própria informação, ver várias fontes de informação e comparar, para ter noção de todo este mundo que está aí, está para ficar e está para complexificar, que ele vai ficando cada vez mais complexo. Em que é que os investigadores estão a debruçar atualmente? Estamos a debruçar essencialmente na utilização dos meios digitais móveis por crianças abaixo dos 10 anos. Né? Porque nós havíamos estudos, e há do Kids Online e Net Children Go Mobile, uma série de projetos internacionais, mas que falam das crianças a partir de 9, 10 anos, que era quando tradicionalmente tinham telemóveis até há pouco tempo atrás. E agora estamos a ver que não é só ter o seu smartphone, mas tem os tablets e acesso a uma série de equipamentos móveis com acesso à internet e nessas crianças tão pequenas, como é que isto, que efeitos tem, que não tem, como é que se pode, a nível da família e da escola, que se pode fazer com elas, de forma a que elas possam também aprender a lidar com esta situação de uma forma mais integrada na vida. Há uma situação muito comum que é ver as criancinhas jovens fazerem isto assim, no físico, chegam a um painel e esperam que ele mexa, porque tudo à volta deles mexe. Os ecrãs, para perceber um pouco o que é que isto também, a nível do cérebro, até desenvolvimento cerebral, que efeitos é que poderá ter. É uma das tendências. O Dr. Pedro Hubert começou por fazer ali uma distinção entre dois conceitos fundamentais, o gaming e o gambling. Gostava que de alguma forma nos esclarecesse que distinção é esta, o que é uma coisa e o que é outra. Eu até aumentaria, tentei fazer a distinção em 3, ao jogador do gambling de jogo offline, que é de casino, portanto de máquinas e roleta, ao jogador de gambling também online a dinheiro, que é as apostas esportivas e muito o póquer e de certa forma agora também o casino virtual, e depois sem ser a dinheiro, que é uma terceira subespécie, que é os gamers, os videojogos,
que não implica dinheiro, provavelmente não há apostas em dinheiro, mas há toda uma quantidade de consequências muito difíceis, podem ser graves, e com sinais também muito distintos, todos uns entre eles. Foi o que eu tentei mostrar aqui, que sinais e sintomas diferenciados entre estes 3 grupos de jogadores. Curiosamente, há estudos que revelam que a maior parte das pessoas que têm problemas de jogo a dinheiro online tiveram problemas de abuso de jogo, videojogo, na adolescência, jovem e adultos. Mas sim, o que procuro, por exemplo, com um jovem, que hoje em dia não tão jovens quanto isso, estamos a falar 20, 25, 30 anos, procuram nos videojogos é muito a adrenalina, a euforia, o subir no ranking, uma ligação especial a outros, o aliar-se dos problemas da escola, da universidade, e depois, claro, quem tem predisposição aditiva vai por aí afora. Os do jogo a dinheiro, digamos assim, procuram mais a adrenalina, mas também a evasão, mas também muito o ganhar dinheiro. O dinheiro está muito implícito e é uma das razões principais do jogo, é ganhar dinheiro e solucionar uma série de problemas. Claro que quando depois fazem dívidas vão jogar mais para pagar essas dívidas e entramos aqui num processo mais complicado, mas as motivações são diferentes. Daí falou também num conceito da questão do jogador patológico, não é? Sim. O que lhe quero perguntar também é como é que se começa a identificar os sinais que nos podem estar a mostrar ou indiciar que é uma situação deste género, de uma patologia no jogo, e depois como é que se ajuda estas pessoas? Portanto, em termos hoje em dia cada vez se diz menos, por acaso, jogador patológico, apesar de eu de facto ter referido muito, fala-se mais em perturbação de jogo, para não ser um estigma tão forte, mas normalmente há critérios de diagnóstico e esses são comuns a todas as adições, o síndrome de abstinência, a tolerância, a perda de controle, o continuar a jogar apesar dos problemas, etc. E são critérios que facilmente ou relativamente são fáceis de reconhecer. O que era importante é perceber que há sinais que já aparecem antes, numa fase de abuso, não de dependência, que era importante perceber, o dizer que se tem uma estratégia para ganhar, que já se ganhou dinheiro, que pode ser jogador profissional, que vai investir, ou seja, que ainda não sendo um critério diagnóstico de patologia, aqueles sinais anteriores são muito importantes. O que se pode fazer a nível de tratamento, eu trabalho numa abordagem cognitiva comportamental, penso que numa primeira fase é muito importante esse género de abordagem, com a família, haver um contrato terapêutico que prevê uma série de travões externos, como o não ter um acesso facilitado ao dinheiro, o pedir a autoexclusão dos locais de jogo, incluir a família no tratamento, fazer um determinado número de psicoterapias de grupo individuais, eventualmente frequentar os jogadores anónimos, ou seja, é de certa forma, novamente, parecido com os tratamentos das substâncias, mas tem estas especificidades, como a autoexclusão, o controle do dinheiro, etc., que os técnicos hoje em dia já começam a estar mais preparados para lidar com, em termos de tratamento com esta população. Sei que um dos objetivos, ou se calhar o principal objetivo deste Congresso, é abrir este debate e sensibilizar a sociedade civil, as famílias, os cidadãos para estas temáticas, e de facto ao longo destes 3 dias temos aqui exemplos de investigações, temos testemunhos de profissionais que lidam com estes casos, mas temos também testemunhos de pessoas que passam diretamente por isto, não é? Pessoas com dependências, com vícios, não é? Pois, um dos aspectos que sempre preocupou todos os profissionais nesta área não é só, é evidente que a intervenção é centralizada no cidadão que tem estes problemas, mas nós também sabemos que esta pessoa com esta problemática existe num determinado contexto. Ela tem uma vivência existencial, uma vivência ambiental, e o ambiente é tudo o que envolve a pessoa. É a pessoa que está mais próxima dela do ponto de vista afetivo, é o seu ambiente onde se desloca, portanto, aí aparece a intervenção também de refletirmos sobre a família, as repercussões que toda esta problemática pode ter na família e também a necessidade que nós temos também de cuidar do próprio cidadão que tem esta problemática, como também de cuidarmos sobre a família. Por isso é que há bocado falei do adoecer também na família, porque realmente muitas das vezes o que as famílias sentem é o peso, é a doença. A doença é perfeitamente, não sendo uma doença contagiosa, é como se vivesse, que fica tudo minado exatamente pela doença, quando um familiar aparece com esta problemática. E em relação a isso, doutora, gostava de lhe perguntar também em relação àquilo que foi o conjunto de princípios orientadores, também eles publicados pelo CICAD, para precisamente orientar a conduta dos profissionais em relação ao tratamento e ao aconselhamento destas pessoas. Fala-nos um pouco desses princípios orientadores. Digamos que estes princípios orientadores
provavelmente está-se a referir em relação aos documentos que nós procuramos congregar, porque achamos que é extremamente importante. O nosso país é relativamente pequeno, mas é muito dispar em no seu todo. E por isso achámos que era extremamente importante sentarmos e fazermos este trabalho com todos os profissionais que intervêm nesta área e de alguma forma encontrarmos um fio condutor para que todos os profissionais tenham conhecimento destes documentos e possam, com toda a sua liberdade de intervenção, mas possam ter uma orientação na sua intervenção, para que qualquer cidadão que vá onde quer que seja, a qualquer região do nosso país, a qualquer equipa de tratamento ou de prevenção ou de redução de riscos e minimização de danos, sinta que de alguma forma é cuidado de igual forma e também o profissional que irá dedicar o seu tempo a cuidar dessa pessoa, esteja ele também informado sobre como deve proceder e essa forma de como se deve fazer, digamos que é feito um trabalho, é desenvolvido um trabalho em conjunto para que haja uma uniformização das práticas a nível nacional. Isso sempre foi uma grande preocupação de todos os profissionais que trabalham nesta área. Uma reportagem muito interessante do Tiago Belim. Em estúdio tenho a doutora Alcina Ló, da Direção de Serviços e Monitorização de Informação do SICAN. Doutora Alcina Ló, muito bem-vinda ao nosso auditório S+. Os temas centrais deste congresso foram cannabis, jogo, a RRMD, que quer dizer Redução de Riscos e Minimização de Danos, e o álcool. Por que a escolha destas temáticas? Bom, nós podíamos ter escolhido outras de facto, mas estas pareceram-nos que na atualidade, no atual momento que vivemos em Portugal, são problemas que importa refletir e encontrar estratégias de atuação. No que diz respeito à cannabis, como sabemos, o consumo recreativo de cannabis está atualmente no jogo político, na procura de uns a torcerem para que seja regulamentado o uso recreativo de cannabis, o que remete para alguma inocuidade do consumo desta substância. Outros, de outra forma, recusam determinantemente que se dê esse passo nesse sentido de tornar ou dar esse sinal aos mais jovens em particular de que não há problema em consumir cannabis. Portanto, era importante fazer um ponto de situação relativamente a esta questão e clarificar um pouco se efetivamente faz ou não mal e a quem é que faz mal consumir cannabis. Até porque se fala da introdução das chamadas salas de chute em Lisboa. Precisamente, as chamadas salas de chute já têm a ver com o tema seguinte, que tem a ver com a redução de riscos e minimização de danos, que são estratégias de intervenção direcionadas para grupos-alvo consumidores maioritariamente de heroína e de substâncias que provocam dependência física e que estão em situação de grande fragilidade socioeconómica, algumas dessas pessoas a viverem na rua e, portanto, com práticas de consumo que importa reverter, ou seja, importa educar para o consumo e, no fundo, permitir que estas pessoas façam este consumo de uma forma, se é possível dizer isto, mas com saúde, ou com mais saúde, ou com menos danos para o próprio e para as comunidades onde este consumo ocorre e, portanto, daí também a escolha da redução de riscos e minimização de danos como tema do Congresso para este ano. Aliás, porque também é uma discussão que está na ordem do dia, não só em termos políticos, mas em termos técnicos. Há também diferentes correntes que consideram que fazem sentido dar continuidade à aposta nas respostas e nos serviços de porta aberta para esta população mais desorganizada nos seus consumos e que não recorre aos serviços públicos que estão disponíveis em todo o país. As questões do jogo, por questões mais amplamente a reportagem faz referência, e as questões do álcool, porque também
São questões que nos preocupam enquanto serviço e enquanto serviço do Ministério da Saúde, porque o consumo do álcool, como nós sabemos, concorre para um conjunto de fragilidades ao nível da saúde da população, e há muita gente a consumir álcool em Portugal. Nós somos um país também culturalmente com essa tendência. É uma tradição. É uma tradição, por tudo nós bebemos um copo de vinho, por tudo nós bebemos saudamos a vida e os aniversários e os batizados e os casamentos. Portanto, encaramos todos o álcool como uma coisa que não faz mal à saúde. A verdade é que não faz mal à saúde se consumido em moderação e, portanto, importa também refletir não só sobre as estratégias de prevenção, bem como com as próprias estratégias de redução de riscos e minimização na área do consumo do álcool, bem como do tratamento. O CICAD, há uns anos esta parte, ficou com a responsabilidade dos problemas ligados ao álcool, que anteriormente não estavam sob a nossa alçada, e, portanto, neste momento nós olhamos para os comportamentos aditivos e dependências como um todo e não só como as drogas e o álcool. Neste momento, compartimentado. Não compartimentamos, portanto, não nos centramos na substância, centramos-nos na pessoa e nas necessidades que a pessoa apresenta. E, de facto, há pessoas que carecem de intervenção por força dos seus hábitos nocivos de consumo do álcool. A doutora, como vimos na reportagem, a doutora Eduarda tem uma perspectiva muito interessante, que mais do que proibir e dizer não podem fazer, é educar para perceber que consequências é que podem ter determinados comportamentos aditivos, neste caso. É verdade. Na minha perspectiva, eu acho que a doutora Eduarda trouxe assim um pouco uma lufada de ar fresco ao Congresso e às abordagens em termos preventivos, não é? Porque, na verdade, os pais, como é óbvio, e a família, com um papel fundamental no desenvolvimento a todos os níveis das crianças e dos jovens, não têm de ter uma especial ou uma particularidade, preocupação pelas questões do acesso à internet, ou seja, esta imagem que a professora Eduarda nos trouxe remete-me sempre para as crianças e jovens estão na rua e aprendem a estar na rua, aprendem a confrontar-se com os desafios e com os perigos da rua. E não é por os pais aprenderem em casa que elas vão aprender a saber estar na rua. Se calhar vão ter mais dificuldades em atravessar a estrada, em correr, em jogar à bola, em ter um conjunto de comportamentos que nós chamamos de saudáveis, mas que são saudáveis porque elas aprenderam a lidar com eles, porque podem ser perigosos. E a mesma questão em relação às questões da internet e do jogo, parece que foi um bocadinho essa a mensagem que a professora Eduarda nos trouxe, foi precisamente os pais e a família têm de estar sempre junto dos jovens, então lá, mas eles têm que criar a tal resiliência para lidar com os perigos que a própria internet traz. É chamada educação para a autonomia. E para a responsabilidade, precisamente. E se eles não lidarem com isto, se eles não usarem, se não aprenderem a usar, eles vão ser alvos fáceis para os perigos da internet. Portanto, em vez de proibirmos, em vez de tirarmos os dispositivos e de não permitirmos que os jovens tenham acesso a estes novos contextos de vivência, não é? Temos é que os ensinar e que lhes permitir e dar espaço para que eles próprios criem os seus próprios mecanismos de proteção, exatamente. E, eventualmente, quanto mais cedo, naturalmente, estamos a falar de diferentes idades, mas, calhar, quanto mais cedo, melhor, para não apanharem grandes desilusões na vida ou não caírem em grandes buracos, se me permite a expressão. Precisamente, obviamente, sempre com a presença dos pais, mas isso é verdade para tudo, é verdade para os jogos, é verdade para a escola, é verdade para o desporto, é verdade para os amigos. Os pais têm de estar sempre lá e a família tem de estar sempre lá e tem de estar disponível para que os jovens possam recorrer a ela se sentirem ameaçados e amedrontados. Não podem sentir que não posso recorrer ao meu pai e à minha mãe porque eles vão ralhar comigo porque eu estava mais uma vez na internet. Não, eles têm obviamente de ter regras e as regras existem também para sair à rua, existem para o desporto, existem para o prazer e para o divertimento e, portanto, existem também para todas estas dimensões. Mas os pais têm que lá estar para quando os jovens tiverem dúvidas e tiverem dificuldades, saberem que é um porto seguro, ir até aos pais, colocar as questões, a tal rede que a professora Eduarda falava. Estava a referir. Também na reportagem vimos o Dr. Pedro Hubert
Foi-lhe colocada a questão e ele explicou que já não se fala tanto de jogador patológico, mas sim de perturbação do jogo. Acha que ainda há um estigma muito grande associado a quem está dependente do jogo, ou que vai ao casino, ou aos jogos online? Eu tendo a dizer que sim. Há um pouco à semelhança de toda a nomenclatura e todos os termos que nós temos vindo a usar ao longo dos tempos no que diz respeito às drogas, o que diz respeito aos toxicodependentes. Portanto, todos estes, o combate, é tudo uma coisa um pouco bélica que acaba por subverter um pouco o sentido da nossa intervenção. O sentido da nossa intervenção não é estigmatizar-se. O sentido da nossa intervenção é criar condições para que as pessoas possam tomar as suas decisões, fazer os seus percursos, uns melhores, outros piores, dentro das perspectivas dos comportamentos aditivos e das dependências, mas que tenham espaço para voltar atrás e que tenham espaço para reverter esse caminho que fizeram e que não lhes trouxe grandes benefícios nem a eles, nem às famílias, aos pais, aos filhos, portanto, não trouxe benefícios a ninguém. Também, como a doutora Graça dizia, a família é obviamente toda implicada e envolvida nesta patologia, portanto, toda a família acaba por adoecer. Porém, nós temos que ter aqui algum cuidado com a linguagem e com os termos que usamos e temos que usá-los numa perspectiva positiva, numa perspectiva humanista, numa perspectiva de dignificar também as pessoas e de não concorrer, digamos assim, para que elas se isolem ainda mais e que tenham dísticos e que tenham... Sim, tenho o tal carimbo, estigma, o digamos. Tal carimbo, exatamente. Pegando na doutora Graça, também ia lhe perguntar isso. Acaba por ser quando um membro da família, e pegando também na sua experiência como terapeuta familiar, quando um membro da família está doente, toda a família adoece. Isto para perguntar-lhe se todos nós podemos cair na dependência? Todos nós podemos cair na dependência. Eu acho que muitos de nós tivemos a sorte de não cair na dependência e mais uma vez, voltando à questão do humanismo, o humanismo é isto mesmo. Quando nós falamos no humanismo, que é o nosso slogan também do Congresso, e digamos, é um princípio e um valor que nos tem acompanhado ao longo de décadas de planeamento e de intervenção nestas áreas, prende-se precisamente com isso, é que podia ser um de nós que estava naquela situação. Por acaso, muitas vezes por sorte, outras vezes porque estamos fortalecidos, porque temos os fatores de proteção em dia, digamos assim. Temos a tal rede, mas essa rede pode faltar. E, portanto, nada é para sempre e é importante que nós olhemos com alguma empatia para estas situações, porque podíamos ser nós e podemos ser nós, podia ser um filho, podia ser o nosso marido, a nossa mulher, podia ser qualquer elemento da nossa família que de repente se via numa situação de dependência. Não é um criminoso, não é um crime, é um problema grave que é possível reverter e que é possível tratar e é possível inverter. E quanto mais precocemente também o detectarmos, melhor para as possibilidades de sucesso do percurso de tratamento, digamos assim, de reabilitação, precisamente. E quanto maior conhecimento tivermos, melhor. Este terceiro congresso serviu também para aproximar a sociedade civil, digamos, da classe mais científica, imagino. Sim, precisamente. Nós também temos uma história muito longa de articulação com a sociedade civil. A sociedade civil é um parceiro nesta área, um parceiro de sempre e para sempre, não é? Veio para ficar e tem sido um grande aliado nosso naquilo que diz respeito à procura de respostas que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos, porque esta questão da centralidade nos cidadãos, nós não estamos na secretária a desenhar respostas para os cidadãos. Nós temos um cidadão e temos uma pessoa com problemas à nossa frente e é com base nisso que nós desenhamos as respostas que são necessárias, que hoje são umas, amanhã são outras, há 10 anos atrás foram outras. E este ajustamento e esta evolução é preciso fazer
sempre em conjunto com as respostas comunitárias e com a sociedade civil e com os próprios com as próprias pessoas que sofrem e que têm percursos muito dolorosos nesta matéria. Nós também tivemos o privilégio de poder contar entre os oradores com pessoas que foram dependentes de substâncias, apresentar o seu testemunho, provavelmente, e a pessoa partilha de experiência. Precisamente, um pouco para nós às vezes precisamos também deste confronto mais direto com a realidade, não é? Esta relação dinâmica, digamos, sociedade civil e classe científica. Precisamente. Este terceiro congresso assinalou também os 10 anos do FNAS, do Fórum Nacional de Álcool e Saúde. Tem sido um percurso já longo, uma década de trabalho. E tem sido um percurso muito interessante também, mais uma vez com a sociedade civil, neste momento desde sempre, com uma sociedade civil que, ao contrário das substâncias ilícitas, inclui também a oferta, no fundo, não é? Nós temos os produtores, temos os cervejeiros, temos toda essa parte da oferta de bebidas alcoólicas que integra e sempre integrou desde o primeiro momento este Fórum Nacional de Álcool e Saúde, que é uma iniciativa do CICAD e que, no fundo, é uma forma de promover o trabalho em articulação entre todas as estruturas que dão resposta aos problemas ligados ao álcool e todas as entidades que produzem álcool, que distribuem álcool e que põem o álcool em circulação. E, portanto, há aqui um conjunto de objetivos que nós identificamos como convergentes, porque aparentemente parece que nós temos propósitos diferentes, não é? Porque uns querem vender, outros querem tratar, porém temos encontrado aqui muitos pontos convergentes e é sobre esses pontos convergentes que temos trabalhado e que tem sido também muito positivo. Sempre numa relação dinâmica, como falámos há pouco. Sempre numa relação dinâmica. Doutora Nelson Aló, muito obrigado por ter vindo ao nosso auditório S+. Nós ficamos então por aqui, esperemos ter contribuído para um maior esclarecimento nesta área dos comportamentos aditivos e das dependências. Nós voltamos em breve com mais um auditório S+. Eu conto naturalmente consigo.